relacionar. Amém, irmãos? Deus não criou você para se relacionar com a natureza, com os animais. Isso é para o nosso desfruto, isso é para a nossa alegria, mas não é para você se relacionar. Deus criou o ser humano para se relacionar com o ser humano. Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem, para viverem juntos, para compartilharem das mesmas coisas. Não seria bom esse ser sozinho, porque esse ser não teria alguém que lhe correspondesse à altura. E por isso Deus tira dele próprio para fazer a mulher e com isso alguém que pudesse correspondê-lo em todos os aspectos. Por que não seria bom o homem ficar só? Primeiro, então, porque Deus sabia que o homem precisaria de uma companheira, de uma companhia. A mulher tem algumas características especiais que vêm com a sua feminidade. Uma mulher virtuosa é companheira. Eu queria abrir um texto que eu não tenho projetado, em Provérbios, capítulo 18. E eu queria que você acompanhasse a leitura de 2 versículos, capítulo 18 e 19, para que você entendesse como é precioso a vida de uma mulher virtuosa, a vida de uma mulher dada por Deus. Capítulo 18 de Provérbios, versículo 22, diz o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Eu acho que o homem que é casado, que está do lado de uma esposa abençoada, devia falar amém. Perdeu o crédito com a sua esposa. Irmãos, acorda. Quem encontra uma esposa, algo excelente encontrou, recebeu uma bênção do Senhor. Você ficou calado, a sua esposa falou assim: quer dizer que eu não sou bênção? Quer dizer que você não recebeu do Senhor? Porque o cara ainda está pensando, né? Será que recebi do Senhor? O homem precisa dessa companheira. Capítulo 19, versículo 14, diz o seguinte: casa e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Amém? Riqueza, irmão, você recebe de qualquer um. Seu pai pode deixar para você, mas uma boa esposa vem de Deus. Por isso espera no Senhor, você que não casou ainda. Não apressa a sua vida para casar. Não sai por aí, olha, aquele que vier em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é loucura. Você vai pagar um preço caríssimo por casar mal. Porque o mundo sim casa e descasa, mas o homem de Deus casa para toda a vida. O homem de Deus casou no Senhor. E nós vamos falar sobre isso. Ele é uma só carne com essa mulher. E eles têm um voto, eles têm um compromisso, eles têm uma aliança que é representada também pela aliança do Senhor com a igreja. E nós precisamos de entender isso. Então não é uma loteria. Você não testa um casamento. Você adquire um casamento. Você faz uma aliança. E quando Deus, sabendo que aquele ser criado por Ele não seria bom ele não ter essa companhia, não seria bom ele não ter alguém para compartilhar. Imagine você no lugar mais lindo deste mundo. Pensa aí agora. Viaja para lá um pouquinho. E você chegando lá, seja o Havaí, seja o Caribe, seja onde você achar lindo. E você simplesmente está sozinho lá. Tem graça, irmãos? Não tem graça. Você não vai conseguir desfrutar daquele local, porque não tem alguém. Pode ter os animais que for, pode ter as plantas que for, não é a mesma coisa. Você precisa de alguém que lhe corresponda. E quando você falar, como é lindo isso aqui, o ser, fala assim, o que você está falando? O quê? Aí você tem que demorar, é aquilo lá que eu estou falando, né? Ou então, ela falar meia frase, você tem que interpretar a frase, né? A minha esposa fala assim, fulano te ligou daquele dia? Quem? E é pior do que isso. Eu tenho que adivinhar o que ela está pensando. Quem é o fulano que ligou e que dia sobre aquilo? Mas é legal, eu preciso dela, porque ela faz meus neurônios funcionarem. Porque se deixar o homem, irmãos, ele não pega nem no tranco. Ele precisa da mulher para estar fazendo com que o cérebro dele funcione um pouco.
Eu só vi palma fininha, não vi nenhuma. Porque o homem não bateu palma, não. Só as mulheres acharam bom. A mulher que abandona essas características de companheira, irmão, de companheira, está perdendo a função pela qual Deus a fez. Deus criou cada mulher aqui presente para ser companhia, para ser companheira. Quando você perde essa característica, ou deixa essa companhia, essa característica fugir de você, você está perdendo a função pela qual Deus te criou. É claro que hoje eu estou falando com as mulheres, mas sem dúvida o homem também tem que ser companheiro da mulher, porque é mútuo esse caminho. Ele faria companhia para ela e ela companhia para ele. O problema de hoje é que nós estamos deixando as características que o mundo dita entrar nas nossas vidas, e a mulher perder a sua função de companhia, de companheira, para se tornar um objeto de prazer. O mundo hoje vende a imagem que a mulher é um objeto. Quanto sabe o que eu estou falando? A mulher não é mais vista em muitas culturas como uma criação de Deus extraordinária, mas sim um objeto que pode ser pegado, cobiçado, desejado. Irmãos, essas mulheres são filhas, essas mulheres têm pais, e ai daquele que tocar na minha filha, ai daquele que tratar minha filha como um objeto. Deus, quando criou cada mulher, elas são filhas de Deus. E Deus quer respeito com essas filhas, porque Ele não criou elas para serem objetos de prazer. É deplorável o que o nosso país faz com as mulheres hoje em dia. É vergonhoso para a nossa nação o que o nosso país está fazendo com a imagem da mulher. Eu falo isso com vergonha de ser brasileiro, porque a imagem que nós vendemos é de um objeto, e não de um ser que tem sentimento, que foi criada por Deus com um propósito de companhia. A mulher, muitas vezes, é usada, jogada fora, porque essa é a imagem que o mundo está vendendo. Eu apelo para você, amado, que está presente aqui, trate as mulheres como Deus as criou para ser tratadas. Quando Deus trouxe a mulher a Adão, quando Deus trouxe ela, Ele não pensou, Deus me deu um brinquedinho, Deus está me dando aqui um objeto que eu vou usar, brincar e depois jogar fora. Não, Deus deu para ele uma companhia. Deus deu para ele uma companheira. Se você está com a sua esposa, vira para ela e fala assim, você é minha companheira. Você é minha companheira. Eu vou estar contigo. Deus me deu você para ser minha companheira. Porque tem homem que precisa de falar isso para sua esposa. Porque ele começa a olhar para a esposa dele e fala assim, sabe, você já não é tão bonita como antes. E ele esquece que o barrigão dele está desse tamanho.